Bom, meu nome é Patrick Lade de Oliveira, tenho 38 anos, sou do Paraná, nascido no Paraná, 2 de agosto de 1984, sou desenhista profissional há aproximadamente aí, uns 8 anos. Minha história com o desenho começa quando criança, né? Os primeiros traços ali eu fazendo no papel, e a coisa vai evoluindo, vai crescendo, e eu vou gradativamente me apaixonando pelo desenho. Desenhar é algo que qualquer pessoa faz, né? Se você pensar, a pessoa não nasce sabendo escrever, né? E com o passar do tempo ela adquire a habilidade da escrita. O desenho é algo que eu posso dizer que é próximo disso, né? A diferença é que no desenho você tem que se dedicar, você tem que projetar ali algo mais complexo de se fazer, porque no desenho você tem que transmitir a emoção para a pessoa, né, que vai assistir a sua obra, a sua arte, né? Você tem que transmitir ali o amor, o carinho, né? A paz, né? A esperança. É possível tá transmitindo isso através do papel, através do traço. Desenhar vai muito além daquilo que se diz que é pegar o lápis e rabiscar e ver em sua mente se existe uma série de... porque existe na mente da pessoa que se propõe a fazer o desenho regras. Essas regras elas existem para que a gente alcance certo resultado, né? Eu tenho aqui alguns desenhos que eu fiz durante a minha infância. Essa aqui é a Sandy que eu tentei fazer, né? Foi uma tentativa, né? Não deu muito certo, né? Enfim, eu era criança, eu não tinha condições técnicas de alcançar um resultado satisfatório, né? Esse aqui foi um desenho que eu peguei de uma revista em quadrinhos. Desenho para mim é algo que eu posso dizer assim, você transmite a sua história para a pessoa, você transmite vitórias, você transmite emoções, você transmite aquilo que o significado nosso, né, para a futura geração, o que fica, é tudo contado através da história do desenho. Desenho é arte, desenho é algo maravilhoso, é algo apaixonante. Esse aqui foi um desenho que eu fiz, que eu copiei essa personagem de uma revista em quadrinhos. Então eu gostava de pegar esses desenhinhos de chiclete e aumentar no papel. E isso é interessante para o artista, porque eu já bem prematuro, sem ter noção do que era o que, do que ia alcançar, eu não sabia o que estava fazendo ali, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? E a coisa começa a ficar mais interessante na escola, porque eu encontro colegas lá que também gostam da arte do desenho, né? Que começam a compartilhar comigo suas experiências, começa a compartilhar comigo suas técnicas. Esse aqui é meu pai. Meu pai que eu fiz, eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade. Essa obra eu tentei fazer uma obra clássica aqui, né? Essa era a forma da sombra que a gente fazia, do que eu fazia naquela época, né? Bem interessante essa obra. Essa obra a data dela é de 6/9/2002, uma sexta-feira, às 15 horas da tarde. Até agora eu
eu costumo marcar na arte, na obra, para falar a hora que eu terminei a obra. Olha, isso aqui é mais um desenho de um chiclete que eu aumentei, que ficou, modéstia à parte, para uma criança ficou muito bom, né? E essa questão da criança é muito importante. Por que é muito importante para mim? Porque ser desenhista, ser artista profissional, não é uma coisa fácil. Porque, principalmente para o Brasil, é desenho, é coisa de criança, é coisa de lápis, coisa de escola. E as pessoas, elas recebem isso de forma negativa, né? Por exemplo, quanto vale um quadro da Mona Lisa? Parou para pensar, né? O artista da Mona Lisa é um artista consagrado, um artista já com nome feito, né? E quanto vale essa minha arte? Né? É algo bem complexo de se mensurar, né? Então, você viver como um artista no Brasil, e principalmente numa cidade que é pequena, igual a minha, Telêmaco Borba é pequeno, então é algo bem complexo de se viver. Então a pergunta é: você vive como artista? Eu vou dizer para você que eu tento viver como artista, tento usufruir das coisas que eu vivo como artista, mas não é fácil. E na pandemia isso me pegou muito. Na pandemia isso me fez repensar, me fez replanejar, me fez renascer, que eu precisava alçar novos ares. E foi aí que eu parti pro digital, parti para as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? E comecei a mostrar o meu trabalho ali, e comecei a mostrar para o povo de Telêmaco Borba que também aqui em Telêmaco Borba tem um artista que pode ser considerado uma figura, né? Um exemplo de pessoa que persistiu, né, naquilo que pensava em ser o certo e correu atrás, e hoje é esse o resultado, né? Se você olhar o meu resultado hoje o meu resultado de vários treinos, né, você vai perceber que antes eu também treinava sem saber que eu precisaria desenvolver esses traços, essas abordagens no papel. Você nota que eu já realizava esses estudo do traço, né, dos olhos, estudo do traço dos pés, como que ficaria, estudo do traço da sobrancelha, pessoa de perfil, nariz, boca. Então esse estudo, ao longo do tempo, eu venho desenvolvendo e eu venho fazendo esses traços, eu venho desenvolvendo esses estudo de cabelos, né? Então é uma coisa muito interessante de você estar fazendo, né? E isso você descobre na sua infância, que você tem esse talento, que você tem essa habilidade, e essa habilidade não é uma coisa que vem pronta, é uma coisa que você tem que desenvolver ao longo do tempo. Então a arte para mim é algo que é uma vida. Aqui eu demonstro como que começa os olhos, né? Começa num borrão, começa num esboço. O esboço, ele normalmente ele não é bonito. Normalmente ele é uma coisa toda rabiscada, sem pé, sem cabeça, sem... E finalmente minha obra mais recente, que se eu falar minha última obra, causa uma conotação negativa, né? Mas a minha obra mais recente é esse trabalho que eu fiz, tentando externar o reflexo, né, que tem da luz do sol batendo numa moto. É bem interessante que a arte ela pode modificar a pessoa, a arte ela pode motivar uma pessoa, a arte ela pode influenciar pessoas, né? E nós como artistas, né, nós procuramos essa manifestação, né,
da inspiração, de procurar trazer o melhor do ser humano para fora, né? Porque a pessoa artista, ela tem, né, que ela tem por obrigação saber de alguns detalhes que é muito importante. São detalhes que fazem com que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia se torne melhor, né? Então, eu buscando esses estudos, né, eu lembro-me que eu me deparei, após eu ter feito um desenho, e esse desenho não me agradou muito. Eu me deparei com um desenho que eu vi na internet, e eu achei perfeito aquele desenho de um artista escocês. Hoje ele deve ter 58 anos, o nome dele é Paul Gauguin, e ele me influenciou muito na minha técnica, porque ele traz um traço perfeito, e ali eu aprendi que o desenho ele tem que ser feito com calma, ele tem que ser feito com paciência, ele tem que ser feito com, sabe, toda a celeridade possível, que é possível da pessoa ter no momento ali, ele tem que ter. Porque Paul Gauguin, ele traz isso consigo, ele pega um desenho, ele fica horas e horas ali fazendo o mesmo traço, traçando a mesma sombra, a mesma mancha, porque desenho é isso. O desenho não é você, eu vou desenhar aqui, eu vou fazer um olho. Não, desenho você vai fazer um olho, tá? Esse olho ele é constituído de traços, ele é constituído de pontos, ele é constituído de luz, ele é constituído de sombra, ele é constituído de manchas, e você tem que separar tudo isso na hora de construir o desenho. E Paul Gauguin, ele veio e trouxe para mim uma inspiração muito grande na hora de fazer o desenho em si, porque o meu desenho ele ficava mal acabado, ele ficava mal construído, e Paul Gauguin digamos assim, abriu a minha mente, que é possível você, através da dedicação, através da técnica, você está desenvolvendo um trabalho que é digno de comentário. Outro artista que me influenciou é um francês que se chama Emmanuel Dascani. Emmanuel Dascani hoje ele é considerado uma das pessoas mais influentes na história da arte, principalmente ali na Itália. É um artista de quase 40 anos e muito conhecido no mundo, né? E eu não poderia deixar de comentar de alguns artistas brasileiros. Eu gostaria de falar, se fosse possível, né, de algum artista brasileiro, e principalmente porque eu gosto da minha terra, eu gosto de onde eu nasci, e por que não falar de um paranaense, né? Gostaria de falar, mas de momento eu não conheço nenhum paranaense que se desponta como um artista, como uma pessoa consagrada, uma pessoa renomada. Isso é muito importante para nós que somos artistas, seguir alguém que já está lá, seguir alguém que já é conhecido, seguir alguém que já está dando certo os seus projetos, as suas ideias, né? Então eu comecei a seguir Maurício Fortunari, eu acho que é esse o sobrenome dele. É um menino, né, de seus 30 anos, ele é paulista, ele é de São Paulo, então ele tem as suas obras de arte muito a perfeição das suas obras. Hoje ele tem trabalhado mais com tatuagem, mas a sua expressão, a sua técnica, né, é muito boa. E uma pessoa que também me influenciou no desenho, né, que eu posso dizer assim, que foi alguém que me inspirou muito e que após várias pesquisas buscando na internet eu acabei encontrando, se chama Charles Aveso. Charles Aveso é um artista paulista, e o trabalho dele ele tem feito ao longo do tempo, e o desenho na vida dele é bem interessante, porque ele nasceu com deficiência, ele não tem uma das mãos, né? E isso complicou a vida dele, porque ele desejava ser uma criança normal, brincar, correr, né? E ali ele começou a encontrar a saída, né, no desenho.
né? E o desenho para ele trouxe uma vida nova, né? Assim como também tem a capacidade de trazer para mim. Na pandemia, por exemplo, eu não tive muitas condições de desenvolver muitos trabalhos, né? Mas eu fiquei em casa trabalhando, eu fiquei em casa estudando, eu fiquei em casa desenvolvendo novas artes, novos projetos, e eu comecei a buscar na pandemia algo que pudesse transferir para as pessoas, né, para as pessoas o conhecimento da arte, né? E eu gostaria muito que as pessoas conhecessem a arte de uma forma mais profunda, de uma forma mais, como que eu posso dizer assim, como vivência para si. Porque a arte, ela pode mudar uma vida de uma pessoa, né? Ela pode transformar uma pessoa. E o intuito da minha arte é fazer com que as pessoas descubram, né, o que é belo, descubram o que é formoso, que através do traço, através do ponto, através das manchas, é possível contar uma história, e essa história eu quero deixar registrada. A nossa história, a história do Brasil, a história dos povos, eu quero fazer isso. E eu gostaria muito de daqui a alguns anos estar fazendo outro vídeo e dizendo, olha, eu consegui chegar num nível que eu me sinto realizado, me sinto feliz, eu sou uma pessoa reconhecida, eu sou uma pessoa que as pessoas têm se inspirado, eu tenho sido um exemplo, né, como artista. Eu gostaria de um dia estar falando sobre isso, né, mas a minha história fica por aqui. E os meus planos pós-pandemia são, eu espero que as coisas melhorem para nós como artista, e espero que a gente possa superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Um abraço.